Olá, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho do uso dos fármacos em populações específicas e vamos começar então falando sobre os idosos. Então, pessoas com mais de 65 anos ou 60 em alguns países constituem em torno de 13% da população atualmente e eles consomem em torno de 33% de todas as medicações prescritas. E há uma estimativa de que em 2040, 25% dessa população irá consumir em torno de 50% de todos os fármacos prescritos, ou seja, será uma população muito grande consumindo uma grande quantidade de fármacos que tem que ser bem prescrita e bem controlada. Então, segundo o IBGE, em 2000, a população idosa com mais de 60 anos aqui no Brasil era em torno de 14 milhões, um aumento em torno de 35% desde 91. Hoje, esse número ultrapassa 29 milhões e a expectativa é que em torno de 2060 suba para 73 milhões, ou seja, um aumento de em torno de mais de 160%. Considerado um país envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos. Na França, isso levou 115 anos. Na Suécia, 85 anos. Mas aqui no Brasil, vai levar um pouco mais de 2 décadas. Então, para ser considerado um país velho em 2032, quando em torno de 32 milhões dos 226 milhões de brasileiros que se estima que haverão, terão mais de 65 anos. Ou seja, em 2032, será bem quando vocês estiverem no auge das suas carreiras. Teremos uma grande população de idosos. Isso aqui é um pouquinho da estimativa de vida que tem aumentado, né, do decorrer dos anos. Então, não só o aumento do número de idosos vai ser pelo maior número da população em si, mas também por um aumento importante na expectativa de vida dos idosos no Brasil. Bom, considerando então essa população geriátrica, a gente tem que avaliar que há alterações fisiológicas esperadas nos idosos, né, que é estudado pela geriatria e pela gerontologia. Então, no sistema cardiovascular, há esperada uma redução da elasticidade miocárdica e arterial, o aumento do tônus vagal e redução da atividade adrenérgica, com redução da resposta a catecolaminas, frequência cardíaca máxima e o reflexo barorreceptor, ou seja, essa população tem mais risco de hipotensão postural. Já no sistema respiratório também há uma redução da elasticidade pulmonar, redução da força muscular, redução do reflexo de tosse, menor resposta à hipercarbia e à hipóxia e diminuição das reservas pulmonares com maior predisposição a infecções respiratórias. No sistema gastrointestinal também há alterações, há uma redução na pressão do esfíncter esofágico inferior e do peristaltismo, lentificando o tempo de esvaziamento gástrico, que pode ser pior nos pacientes com diabetes ou doença renal crônica. Uma diminuição também da perfusão do trato digestivo e da acidez gástrica. Isso impacta bastante na absorção de alguns fármacos. No sistema nervoso central, também há alterações esperadas com a idade, como redução do tamanho, do fluxo sanguíneo, do conteúdo aquoso, diminuição de conexões dendríticas e dos neurotransmissores, que reflete numa dificuldade de aprendizagem e de memorização das novas informações. Há uma redução da memória recente. Então, há mais dificuldade desses pacientes se organizarem com novas informações, especialmente com o uso dos fármacos que vão ser prescritos. A transição da meia-idade para a velhice, então, é acompanhada por várias mudanças na composição, nas funções corporais, que podem e vão alterar as características da disposição e dos efeitos dos fármacos no organismo. Vai impactar, então, na nossa farmacocinética e também na farmacodinâmica. Lembrando, né, da farmacocinética, tudo aquilo que o organismo faz com a droga, desde a sua absorção até a eliminação, e a farmacodinâmica, que depende da concentração da droga no local de ação, a resposta clínica, podendo passar por toxicidade ou não,
e a utilidade final do fármaco. Então, nós vamos rever isso com um olhar nos pacientes idosos. Então, quanto à disposição corporal dos fármacos, todos os eventos que se seguem à absorção. O volume de distribuição, a concentração sanguínea, ligação com as proteínas, biotransformação e eliminação. Todos esses eventos podem, de alguma forma, ser impactados pelas alterações fisiológicas esperadas pela idade e ainda também por alterações patológicas que esses idosos possam ter. Então, quanto à absorção, a gente viu que há alterações na função gastrointestinal, como a cloridria, alterações da motilidade, diminuição do fluxo sanguíneo, que vão reduzir a absorção de alguns fármacos. Então, o que interfere? A rota de administração, o que pode ser consumido, o que está sendo consumido junto com a droga, cátions, alimentos, drogas que afetam o pH, ou ainda drogas que aceleram ou retardam o esvaziamento gástrico. Lembrar que normalmente os idosos têm polifarmácia, ou seja, usam uma grande quantidade de fármacos simultâneos, o que vai levar a provável interação entre as medicações, e uma delas é na absorção. Além disso, a presença de comorbidades, como diabetes, doença renal crônica, podem alterar a absorção, o retardo do esvaziamento e é possível a presença de disfagia em alguns pacientes. Quanto à distribuição, nos idosos a gente tem um aumento da relação adiposidade e massa muscular, ou seja, eles têm menos massa muscular e mais tecido adiposo. E ainda podem ter redução da albumina sérica, ou seja, diminuição da ligação desses fármacos à albumina plasmática com uma maior fração da droga livre. Então, sendo assim, pode alterar, aumentando ou diminuindo o volume de distribuição, dependendo da situação e do fármaco. Quanto à biotransformação, há uma redução do fluxo sanguíneo hepático, redução da massa hepática e redução da atividade do metabolismo microsomal hepático, levando a menor biotransformação hepática. Infelizmente, a gente não tem um exame que define exatamente quanto há de função hepática. Então, essas alterações da função hepática com a idade, elas têm que ser estimadas no paciente e serem observadas quando você prescreve um fármaco de eliminação hepática. Então, a oxidação, uma das vias de metabolismo hepático, pode estar diminuída com a idade e ela é mais importante para essa lista de drogas, principalmente para diazepínicos, né? Alprazolam, diazepam, midazolam, mas também para propranolol, nortriptilina e teofilina. Então, a eliminação hepática depende dessa biotransformação, que é o nosso clearance hepático, como a gente já falou, que faz parte do clearance não renal. A eliminação renal também está alterada com a idade. Há uma redução do fluxo sanguíneo renal, redução da velocidade de filtração glomerular e uma redução da função de secreção tubular. Tudo isso levando a menor clearance renal, que é importante para algumas drogas específicas, aqui alguns exemplos, como atenolol, bloqueadores H2, digoxina, alopurinol e quinolonas, mas interfere com uma grande parte dos fármacos que nós prescrevemos. Quanto à filtração glomerular, a gente consegue estimar melhor do que a função hepática, né? Então, o rim, a gente tem algumas fórmulas e alguns exames que podem nos dar uma ideia da filtração glomerular no idoso. Então, antes de prescrever um idoso, é importante ter no mínimo uma creatinina sérica. Com essa creatinina sérica, é possível estimar por fórmulas a função renal. Uma forma mais fiel seria o clearance de creatinina, que a gente coleta a urina de 24 horas do paciente, coleta uma amostra uma amostra de sangue mais a urina de 24 horas e com a medida da creatinina urinária, da creatinina sérica e com o volume da urina de 24 horas, se faz um cálculo com uma estimativa mais exata dessa filtração glomerular. A creatinina isolada, sozinha, só o nível sérico de creatinina, não é fidedigna
nem na população normal e muito menos no idoso. Por que no idoso? Pior ainda, né? Porque no idoso ele já tem uma menor massa muscular, então ele vai ter uma menor produção de creatinina, ou seja, creatininas mais baixas nos idosos não quer dizer que eles tenham melhor função renal, pelo contrário, ele só tem uma menor produção. Já há uma menor taxa de filtração glomerular no idoso por conta da idade e a creatinina ela demora para alterar, então ela permanece numa faixa normal até perda em torno de 50% da função renal. Então mascara essas alterações do clearance de creatinina, mas é o que a gente tem para avaliar. Então vamos lá. O clearance de creatinina medido, como eu comentei, com a urina de 24 horas, ela tem alguns problemas. O principal é o tempo, porque você vai ter que solicitar esse exame, o paciente vai levar no mínimo as 24 horas, se conseguir coletar no dia seguinte. O laboratório também demora um pouquinho e muitas vezes o paciente perde urina nessa coleta. Ele pode ter incontinência ou ele pode esquecer. Então, o clearance de creatinina medido com a urina de 24 horas pode ter alguns erros e demora. Então, o que a gente mais usa são as fórmulas para estimar a função renal. A gente tem a equação de Cockcroft-Gault, que é essa que eu deixei aqui para vocês, 140 menos idade vezes o peso em quilos, dividido por 72 vezes a creatinina, e se for mulher, multiplicar por 0,85. Essa fórmula ela é facinha de fazer, dá para fazer na calculadora, na mão, à beira do leito, mas ela também tem, ela não é 100% fidedigna. A gente usa mais essas outras duas, MDRD ou CKD-EPI, que eu não coloquei a fórmula toda aqui, que estão disponíveis nos aplicativos dos celulares, para que vocês usem à beira do leito. Elas estimam a filtração glomerular a partir da creatinina, idade, etnia e sexo. Por que etnia e sexo? Como vocês veem aqui também na Cockcroft-Gault, considera diferente para mulher. Primeiro que mulheres têm menos massa muscular e a etnia porque descendentes africanos, né, os negros, têm mais massa muscular que os não negros. Então, considera a etnia também pela questão da massa muscular. Então, aqui um exemplo da diferença que pode ter de uma creatinina dependendo da idade. Então, com 30 anos, uma mulher de 55 quilos com uma creatinina de 1,1 vai ter um clearance de creatinina estimado de 65. A mesma mulher com 90 anos, com a mesma creatinina, vai ter um clearance estimado de 30. Então, com a idade, é esperado que se perca filtração glomerular e isso tem que ser estimado cada vez que for prescrever para ajustar o fármaco para essa função renal. Então, você vê que uma creatinina baixinha, de 1,1, que pode ser considerada normal pela faixa de normalidade dos laboratórios, na verdade, esconde uma perda de função renal importante se for um paciente idoso. Nem todas as pessoas apresentam declínio da função renal com a idade, então, às vezes, não é exatamente aquilo. Alguns pacientes, a massa muscular é reduzida além do esperado para a idade, então tem que observar, principalmente quando você já clinicamente identifica um paciente desnutrido, nesse paciente não vai ser tão fiel fazer o clearance, né? Vai ter que coletar a urina de 24 horas mesmo, não vai ser tão fiel à fórmula, o mais fiel seria a coleta de urina de 24 horas. E quando a creatinina for menor do que 1, se considera 1 na fórmula, certo? Presta atenção que essas fórmulas todas não são precisas. O mais preciso seria a coleta mesmo das 24 horas, mas como não se tem, pode-se usar as fórmulas com essas restrições. Então, resumindo ou lembrando os efeitos do envelhecimento no volume de distribuição. Então, com a idade, há uma menor quantidade de água corporal, há uma menor quantidade de massa magra, como nós falamos, menor massa muscular, um aumento da gordura corporal, uma menor
concentração de proteína plasmática e pode ter um aumento de algumas proteínas, como a alfa-1 ácido glicoproteína, que também liga a algumas drogas. Então, considerando a diminuição da água corporal, vai ter um menor volume de distribuição, principalmente para as drogas hidrofílicas, como etanol e lítio. Menor massa muscular vai diminuir o volume de distribuição para drogas que se ligam na musculatura, como digoxina. Se há um aumento da gordura, vai ter um aumento do volume de distribuição para drogas lipofílicas, como o diazepam. Se há menor proteína plasmática, vai ter maior porcentagem de drogas livres, não ligadas, para aquelas drogas que têm alta ligação proteica, como o diazepam, ácido valproico, fenintoína, varfarina. E na questão do aumento da alfa-1 ácido glicoproteína, uma menor porção de droga livre, então menos droga ativa, como a quinidina, a eritromicina e a amitriptilina. Então, para fármacos hidrossolúveis, se eu tenho uma menor clearance renal, eu posso ter uma maior meia-vida desse fármaco. Para fármacos lipossolúveis, também eu tenho uma menor clearance renal, que pode também aumentar a meia-vida desse fármaco. Mas a causa mais importante do acúmulo dos fármacos nos idosos continua sendo o declínio da função renal. Portanto, precisa ter uma creatinina e uma estimativa por fórmula antes de prescrever fármacos com eliminação renal. Quanto à farmacodinâmica, ou seja, aquilo que o fármaco faz com o corpo, também temos algumas alterações com a idade. Então, se observa uma responsividade diminuída a beta-agonistas e beta-antagonistas, uma maior sensibilidade aos benzodiazepínicos, uma maior sensibilidade aos efeitos anticoagulantes do varfarin, maior sensibilidade aos hipotensores e aos diuréticos. Portanto, principalmente estes grupos devem ser prescritos com muito cuidado e, de preferência, evitar o uso de diazepínico nos idosos. Lembrando que a gente já viu que o metabolismo hepático está diminuído, a eliminação renal está diminuída e eles têm maior sensibilidade a esses benzodiazepínicos. Então, o ideal seria evitar diazepínico em idoso. Então, quanto aos eventos adversos ou reações adversas aos fármacos, eles são responsáveis por 5 a 28% das admissões dos idosos. Em torno de 95% desses eventos adversos nos idosos são considerados previsíveis e 50% mais ou menos seriam preveníveis, ou seja, não precisariam acontecer. E a maior parte dos erros ocorre na prescrição ou na monitorização desses fármacos. Então, a gente observa que quanto maior a idade, maior a evidência maior a presença de eventos adversos a fármacos. Por quê? Primeiro, porque eles tomam mais fármacos, né? Então é a polifarmácia. Segundo, porque, como a gente já viu, os mecanismos homeostáticos são menos eficazes, né? Menor eliminação renal, menor metabolismo hepático. Aqui a gente observa, né, uma redução do clearance de creatinina com o decorrer da idade. A farmacocinética muda, como a gente já viu. Aqui a gente observa a relação entre a meia-vida do diazepam em 33 indivíduos normais, e aí a gente vê a meia-vida aumentada com o decorrer da idade, né, com o diazepínico. Além disso, alguns sistemas são menos sensíveis, outros são mais sensíveis aos fármacos e as modificações nas respostas imunológicas. Então, há maior risco de erros na replicação linfocitária, maior proporção de células T imaturas ou indiferenciadas, redução na velocidade de replicação e diferenciação também de células indiferenciadas, que produzem os linfócitos B e os macrófagos, e declínio dos anticorpos salivares, então menor resposta imunológica também. Além disso, alguns fármacos estão mais associados com eventos adversos nos idosos, os opioides, os anti-inflamatórios, os anticolinérgicos e, de novo, os benzodiazepínicos. Também as drogas cardiovasculares, né, pelo risco de hipotensão postural,
as drogas que alteram o sistema nervoso central, que podem induzir confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, e os agentes musculoesqueléticos. A gente vai ter uma aula de anti-inflamatório, mas lembrando que os idosos, os anti-inflamatórios podem fazer retenção de sódio e água, aumentar o risco de descompensação de insuficiência cardíaca, além da irritação gástrica. Então, quais são os fármacos que têm alto potencial para eventos adversos severos, né? Amitriptilina, a digoxina, meperidina, metildopa, e alguns que têm menos potencial para efeitos menos severos, né? Como os relaxantes musculares de piridamol. Quanto aos fatores relacionados ao paciente, de novo, né, polifarmácia, a presença de múltiplas comorbidades, já ter tido um evento adverso anterior com aquela substância, indivíduos com baixo peso ou reduzido índice de massa, ou seja, indivíduos desnutridos, os idosos com mais de 85 anos e aqueles que têm um clearance de creatinina estimado menor que 50. Então, esses têm mais risco de eventos adversos ou de reações adversas aos fármacos. Um dos problemas relacionados à prescrição é essa tal da cascata da prescrição. Então, o colega prescreveu uma droga 1, houve um evento adverso que foi interpretado como uma nova condição clínica e não como evento adverso, ele prescreve uma segunda droga, há um novo evento adverso e é interpretado como uma nova condição clínica e prescreve uma terceira droga, sendo que tudo isso poderia ter sido resolvido trocando a primeira droga. Então, um dos exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, é com o uso de diurético. Então, se prescreveu uma hidroclorotiazida, um diurético tiazídico. O paciente evoluiu com hipocalemia, começou a ter sintomas de hipocalemia. Ao invés de trocar por uma droga poupadora de potássio, o colega prescreveu cloreto de potássio. Cloreto de potássio é irritante para o estômago. O paciente começou a ter dor epigástrica. Aí prescreve um omeprazol, uma ranitidina. Ou seja, por conta de uma hipertensão leve a moderada, por uma droga, ele já está usando 3 e 2 das quais não são para hipertensão. Então, isso ocorre muito frequente de prescrevendo uma segunda droga para o evento adverso da primeira, sendo que você poderia ter trocado a primeira droga e evitado tudo isso. Então, quanto à interação das drogas, eu sei que vocês já começaram a estudar por conta do nosso trabalho, mas a gente sabe que as drogas podem interagir na absorção, aumentando ou diminuindo a absorção uma da outra. Algumas drogas têm efeitos similares e podem ocorrer em efeitos aditivos, como, por exemplo, às vezes você quer isso mesmo, nos antihipertensivos, prescreve 2, 3 antihipertensivos que têm efeitos similares para ter justamente efeitos aditivos, mas muitas vezes não é isso que você quer e pode ter um evento adverso grave. Drogas com efeitos opostos, que podem se antagonizar umas às outras, e ainda a questão do metabolismo, que pode ser inibido ou induzido por uma ou outra substância. Então, a interação entre as drogas pode levar aos eventos adversos mais frequentes, aumenta a probabilidade quanto maior o número de drogas. As interações mais comuns, mais frequentes, são as drogas cardiovasculares e os psicotrópicos, então ter bastante cuidado. Os efeitos mais comuns nos idosos é a confusão mental, perda cognitiva, hipotensão postural e ainda a lesão renal aguda. Aqui algumas interações comuns, né, que a gente conhece, algumas a gente até quer, mas a maioria é inesperada, a gente sabe que ela pode acontecer, então quando você prescreve esse tipo de combinação de fármacos, tem que prestar atenção, porque há um risco, sim, de resultado negativo. Então, inibidor de ECA, inibidor da enzima de conversão da angiotensina, com reposição de potássio, pode fazer hipercalemia, pode aumentar o potássio sérico desse paciente. Se ele já tiver uma perda de função renal, o resultado pode ser catastrófico.
O inibidor de ECA com diurético poupador de potássio. Ambos aumentam o potássio, então pode fazer hipercalemia e hipotensão. A prescrição de digoxina com um antiarrítmico pode levar a bradicardia severa. Digoxina com diurético ou antiarrítmico com diurético. A alteração eletrolítica causada pelo diurético pode induzir arritmia. Associação de diuréticos pode levar a desidratação e alteração eletrolítica também, principalmente hipocalemia. Associação de diazepínicos com antidepressivos ou com antipsicóticos pode levar a sedação, confusão e risco de quedas. Bloqueador de canal de cálcio com nitrato, vasodilatador ou diurético, essa associação, qualquer uma delas, pode ter o risco de hipotensão. Lembrando que idoso é mais sensível à hipotensão postural. Ainda a gente pode ter algumas interações de fármacos que nós prescrevemos com a própria doença do paciente ou com a alteração do paciente. Então, lembrar que se o paciente é obeso, vai alterar o volume de distribuição dos fármacos lipofílicos. Se ele tiver ascite ou anasarca ou edema, pode alterar o volume de distribuição de fármacos hidrofílicos. Se ele tem demência, a demência aumenta a sensibilidade e pode induzir reações paradoxais a alguns fármacos com efeito no sistema nervoso central e anticolinérgicos. Se o paciente tem insuficiência renal ou insuficiência hepática, pode alterar metabolismo e excreção, como a gente já falou bastante. E ainda alguns fármacos podem exacerbar uma patologia pré-existente. Por exemplo, um diurético que pode... Ah, meu Deus. Um diurético que pode alterar uma insuficiência hepática, alteração hepática. Ainda alterações comuns de drogas com patologia. Então, o anti-inflamatório no paciente com insuficiência cardíaca pode levar à retenção hídrica e piorar a insuficiência cardíaca, descompensar a insuficiência cardíaca. O paciente com hiperplasia prostática benigna, com o uso de anticolinérgico, pode levar à retenção urinária. O uso de bloqueador de canal de cálcio no paciente constipado, ou narcóticos ou anticolinérgicos no paciente constipado pode piorar a constipação. A metformina no paciente com insuficiência cardíaca pode levar a aumentar o risco de acidose lática, isso não só na insuficiência cardíaca, a metformina pode induzir acidose lática na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal e na insuficiência hepática graves. O uso de anti-inflamatório no paciente que já tem doença gástrica tem maior risco de úlcera, né, e de hemorragia digestiva alta, e também o uso de anti-inflamatórios na hipertensão pode levar à retenção hídrica e redução da efetividade de diuréticos. Então, uma prescrição apropriada em idoso precisa determinar os objetivos claros que você quer atingir e um plano para atingi-lo, considerar sempre risco-benefício, evitar a cascata de prescrição, evitar aquela prescrição para tratar um evento adverso de outra medicação. Sempre que possível, tentar usar uma medicação para tratar duas condições. Considerar sempre as interações das drogas e das drogas com a patologia que o paciente tem. Usar esquemas mais simples possíveis, ajustando também as doses para a função renal e hepática e sempre tentar usar alternativas mais baratas, principalmente porque o paciente provavelmente vai fazer uso prolongado e de várias drogas. Sempre revisar as medicações que o paciente usa, principalmente quando você for prescrever uma nova medicação ou alterar uma dose. Então, pedir para o paciente trazer os fármacos que ele usa, todos eles, inclusive as vitaminas e os fitoterápicos, que muitas vezes eles não consideram como medicação, mas são, e tem interação. E lembrar da não adesão. Então, em torno de 50% dos pacientes não aderem ao tratamento. E isso por quê? Por condições financeiras, cognitivas ou estado emocional, e principalmente porque às vezes eles não acreditam ou não entendem a necessidade e a segurança daquela medicação. Então, é preciso gastar tempo orientando o paciente, orientando os familiares, fazendo
escrevendo horários, tentando organizar para o próprio paciente tomar de uma forma adequada que ele não esqueça. Então, evitar drogas caras, né, que não se mostram superiores àquelas mais baratas, não sucumbir à pressão dos laboratórios. Simplificar os regimes de administração, tentar orientar o paciente a utilizar aqueles organizadores de pílulas ou os calendários de drogas e sempre educar o paciente, né? Explicar bem qual é a proposta da medicação, quais são os benefícios, segurança e lembrar, explicar para o paciente quais os possíveis eventos adversos daquele fármaco e também o risco dele não usar. O que vai acontecer se ele não utilizar? Aqui tem um esquema, né, de possíveis riscos para o paciente não se adaptar com a medicação. E aqui uma risca de medicamentos, que são inapropriados para os idosos, de acordo com a farmacopeia brasileira. Então, aqui tem uma lista grande de fármacos que você tem que prescrever com muito cuidado, de preferência evitar nos idosos. Aqui são os não recomendados, né? Olha aqui que a gente tem os não recomendados aqui, grande parte deles são os de uso do sistema nervoso central, então os diazepínicos, alguns antidepressivos, os antihistamínicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, são drogas que deveriam ser evitadas nos idosos pelos riscos tanto de queda quanto de complicações. Então, resumindo, a farmacoterapia de sucesso significa o quê? O uso de uma droga correta, na dose correta, na indicação correta em cada indivíduo. Então, tem que ser individualizada a prescrição. Não existe prescrição por atacado, né? Tem que ser individualizada. Lembrar que a idade altera tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica. Eventos adversos são muito comuns entre os idosos e o risco pode ser minimizado por uma prescrição e uma monitorização adequada desse paciente. Reconhecer, então, as propriedades farmacológicas, as interações, principalmente das interações dos fármacos entre si e com doenças que o paciente já tenha. Otimizar esquemas de administração, lembrar que muitas vezes pode ter que ser usado por sonda. E observar, monitorar eventos adversos e a polifarmácia. Então, cuidado para ter um diagnóstico correto, procurar conhecer a farmacocinética e a ação farmacológica da substância que você está prescrevendo, começar sempre com uma dose baixa e aumentar lentamente se necessário, usar o menor número possível de fármacos que o paciente necessite, ajustar a dose de manutenção de acordo com a função renal, lembrar que a função renal pode alterar com o tempo, então de tempos em tempos tem que repetir a creatinina sérica, tornar claro para o paciente e para os familiares como é o esquema posológico, como é que ele deve usar. Evitar aqueles frascos com tampas que têm dispositivo de segurança, porque se o idoso for usar sozinho, ele não vai conseguir abrir. E lembrar que se um idoso está muito mal, sem uma razão muito clara, os fármacos podem ser a causa e suspender essa medicação pode ter uma melhora dramática. Então, muitos eventos com os idosos se devem justamente ao uso de muitos fármacos. Certo? Obrigada.